Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Juliana, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar um assunto chamado biomas brasileiros. Primeiro, o que é um bioma? O bioma, ele é uma região muito grande que tem fauna e flora e características específicas. Como assim? Então, a gente tem uma região que tem um clima específico, né? Uma quantidade de chuvas, uma temperatura, que tem animais e plantas que são específicos daquele local. Então, o Brasil, ele é muito grande, né? Então, todo mundo já deve ter visto na TV ou conhece alguém que mora em outro lugar que fala que lá existe certas plantas ou certos animais que não existe aqui. Ou então, que, por exemplo, né, lá faz muito calor enquanto aqui nem tanto, ou vice-versa. Porque o Brasil é muito grande. Então, nós temos 6 principais biomas no Brasil. Quais são eles? A floresta amazônica, o cerrado, o Pantanal, a caatinga, a Mata Atlântica e os pampas. O primeiro bioma é da floresta amazônica, que está na região norte do nosso país, também se estendendo pelos países vizinhos. Lá na Amazônia, o clima é muito quente e úmido. Então, lá eles brincam que no inverno chove todo dia e no verão chove o dia inteiro. Lá também é muito quente, as árvores são muito grandes e existe uma biodiversidade de animais imensa. Antigamente, a Amazônia era conhecida como o pulmão do mundo, só que isso não é verdade, porque lá é produzido realmente muito oxigênio pelas plantas, pela fotossíntese. Só que como elas são muito grandes, elas mesmas consomem. Então, hoje, o pulmão do mundo são os oceanos e não a floresta amazônica. E isso não significa que a floresta amazônica não tem uma importância extrema, não só para o nosso país, como para o mundo inteiro. Por exemplo, ela consegue regular o regime de chuvas das regiões aqui, onde nós estamos, no Sudeste. A Amazônia, ultimamente, ela tem sido vítima de ataques ambientais. Muitas pessoas têm desmatado a Amazônia para poder fazer pasto ou regiões para plantar, além da exploração excessiva dos recursos naturais, pirataria dos animais, tráfico de animais e madeira também ilegal. Infelizmente, nos últimos anos, as leis ambientais que conseguiam dar uma freada nisso tudo foram relaxadas. Então, não existe mais uma punição forte para esse tipo de crime no Brasil e acaba prejudicando demais esse bioma. Outro bioma muito importante é o Cerrado, que fica na região central do nosso país. O clima lá do Cerrado também é quente e ele tem umas árvores que tem um tronco assim com uma casca bem grossa e eles são todos contorcidos, porque o solo ali daquela região é ácido e lá existe muitas queimadas naturais que fazem com que as plantas fiquem daquele jeito. Assim como na Amazônia, ele também enfrenta a grande degradação por desmatamento, garimpo e exploração dos recursos naturais. A Mata Atlântica é um dos biomas mais degradados que a gente tem aqui no nosso país. Originalmente, ela praticamente passava por todo o litoral do nosso país. Ocupando cerca de 17 estados. Mas hoje, cerca de 70% da população do Brasil vive em regiões que antigamente eram ocupadas pela Mata Atlântica. Ela tem uma biodiversidade imensa, porém, a maior parte da Mata Atlântica que ainda está preservada está em unidades de preservação, espaços que não podem ser desmatados. Perto da gente, onde existe, por exemplo, unidade de conservação, é no Parque Estadual da Serra do Mar. Não sei se vocês já foram para Paraty-Purcunha, e ali a serra, né, também é uma zona de preservação. Tanto que quando foi pavimentar a estrada, teve um grande debate entre ambientalistas, governo e população por causa do perigo de degradar o pouco da floresta da Mata Atlântica que nós temos aqui ainda disponível. A caatinga, ela é um bioma que está na região nordeste e também no norte de Minas Gerais. Lá é caracterizado por um clima semiárido. O que isso significa? É um clima muito seco,
e muito quente. Então, é muito comum você ver lá aquele solo com aquelas rachaduras e as plantas e os animais que são adaptados a viver a essa condição de falta de água. Por exemplo, os cactos, que têm as suas folhas, né, transformadas em espinho para poder evitar a perda de água. Mas lá no Caatinga também tem um período de chuva. Então, o período de seca é muito maior, cerca de 9 meses. Mas existe um período de chuva onde normalmente acontece muito, as chuvas são muito fortes e acaba acontecendo até mesmo catástrofes. O Pantanal, que fica na região dos estados do Mato Grosso do Sul, ele é caracterizado por duas estações bem definidas, da chuva, né, e da seca. Durante a chuva, essa região fica praticamente alagada, lá são planícies e ela fica praticamente alagada. Existem animais e plantas que são ali só dali. No último ano, o Pantanal foi alvo da grande mídia pelas queimadas no período da seca. Então, também aconteceram várias queimadas no Pantanal que causaram danos ambientais inimagináveis. Os Pampas são o bioma que fica na região sul do país, lá no Rio Grande do Sul, e ele é caracterizado por campos de planície, ou seja, bem plano, e de gramíneas, ou seja, gramas. Lá é muito utilizado por pecuaristas que usam, né, para que o gado criar gado. Por quê? A carne, para ela ficar molinha, o boi, ele tem que estar num lugar sem muitos morros, porque se ele ficar subindo e descendo o morro, ele fica musculoso. Então, hoje, a região do Rio Grande do Sul é uma região propícia para criação de gado. O problema é que também isso tenha causado uma devastação do bioma. O manguezal, ele é uma região onde tem o encontro da água doce do rio com o mar. Então, é muito comum de você ver aquele lugar que tem aqueles caranguejos, sabe quando você vê na TV? Então, é o mangue. O mangue, por mais que ele seja uma região que é considerada pobre em nutrientes, por causa dessa água salobra, inclusive as raízes das árvores ali tem que ser respiratórias de tão ruim que é aquele solo, ele é considerado um berçário, ou seja, muitas espécies aquáticas vão ter os seus filhotes ali. Então, degradar o mangue é degradar praticamente a biodiversidade como um todo. Qualquer dúvida ou dificuldade, só manda mensagem no Google Sala de Aula que eu respondo. Um beijo!